Interrompemos a programação para o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente Lorenzi e sua digníssima primeira-dama Vanessa. Boa noite a todos. Boa noite. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o quadro Casal Plantarum Visita. Hoje vamos para a Colômbia, em Bogotá. A belíssima Bogotá, situada a 2.500 metros de altitude, mais ou menos na linha do Equador. Nós estivemos lá em 2015, a convite de uma organização que fez um evento no Jardim Botânico, e aí a gente foi para a Colômbia, visitamos várias cidades colombianas e hoje a gente vai trazer para vocês o Jardim Botânico de Bogotá. Bom, gostaria de começar esse vídeo desmistificando Bogotá e a Colômbia e etc. Às vezes a gente vê que tem muita gente que tem um pouco de receio de ir para a Colômbia, e o que a gente aconselha para as pessoas? Visite. Vá. Aliás, isso é tudo em função do passado, com problemas de guerrilha, com problemas de narcotráfico, mas Colômbia é um país desenvolvido, tanto quanto o Brasil. Tanto quanto o Brasil. É um país maravilhoso, com uma população super acolhedora e merece a visita de todos vocês. É um país que tem muitas variações climáticas em função da localização, mas principalmente porque está localizado desde da planície amazônica até o alto dos Andes e depois na planície do Pacífico. Então tem uma variação muito grande. Aliás, é considerado o país mais biodiverso do mundo, se considerarmos o tamanho, quer dizer, a quantidade de espécies por quilômetro quadrado, por unidade de área, né? É o país realmente mais diverso que existe no planeta. Está aí com o Equador, mas ainda assim, Colômbia tem mais espécies. É uma cidade um pouco mais fria, Bogotá. A gente tem sempre que levar um casaquinho, uma echarpe, alguma coisa na mala. Porque realmente é mais frio, e isso faz toda a diferença com relação à flora que existe nessa cidade, né? Exatamente. E Bogotá tem a particularidade de ser muito plana, porém tem uma montanha bem no centro, praticamente, onde se pode acessar a 3.400 metros, que na verdade é um ponto turístico interessante, e lá a gente vê plantas muito diferentes, por conta dessa diferença climática. Você imagine um local com essa altitude, porém localizada muito próximo da linha do Equador, quer dizer, teoricamente deveria ser muito quente lá, mas em função da altitude ela é muito fria até. Aliás, segundo as pessoas que moram lá, tem um clima horrível. Meu amigo Rodrigo Bernal mudou-se de lá para o interior porque não gostou do clima, por causa dessa variação de úmido, quente, frio e bastante variável. Mas nós apreciamos, porque nós estamos aqui num clima tropical, tórrido, né? E lá é bem mais ameno. Mas a gente gostou muito da cidade. É uma cidade super organizada, imensa. A Bogotá, na Colômbia, é muito populosa, mas mesmo assim é uma cidade muito organizada, tranquilo de se ficar, de se fazer turismo. Ótimos restaurantes e excelentes opções ao redor também. Bom, então vamos começar falando um pouquinho do Jardim Botânico de Bogotá, né?
É um jardim público. Mas é muito bem organizado e muito bem diverso em termos de espécies. Aliás, se alguém for ir na Colômbia ou em Bogotá, ou na Colômbia, mas não quiserem ir até os Andes para ver aquelas palmeiras, as palmeiras mais altas do mundo, Ceroxylum quindiuensis, na região de Quindío. As palmeiras mais altas do mundo estão localizadas na região mais alta do planeta. Então elas podem chegar a 70 metros de altura, muito maior do que as nossas palmeiras imperiais, e estão localizadas só naquelas grandes altitudes. Então dificilmente você vai ter condição de ver. Mas no Jardim Botânico de Bogotá você tem dezenas delas lá em tamanho adulto, maravilhosas. Portanto, só isso aí já vale a visita ao Jardim Botânico de Bogotá. Além disso, tem uma conífera que pertencia ao gênero Podocarpus, mas que hoje pertence a um outro gênero, que é o pinheiro amazônico, né? Retrophyllum é o gênero, que foi desmembrado de Podocarpus. Por quê? Porque aqui no Brasil foi encontrado em 1970 uma população dessa espécie em Rondônia, né? Uma região amazônica, mas porém mais alta, né? Nós, inclusive, temos o privilégio de ter um exemplar aqui. Vocês imaginam um pinheiro amazônico, pinheiro de uma região Amazônia tropical, né? Nós temos aqui Retrophyllum piresi, em homenagem ao Mursa Pires, o botânico Mursa Pires, que é nativo de Piracicaba, mas que se dedicou toda a sua vida ao Museu Gueldi em Belém. E ele estava nessa expedição e coletou essa planta. Só que, infelizmente, eles trouxeram várias sementes e só uma planta conseguiu se desenvolver. E é a única que existe, está lá no Museu Gueldi, no centro de Belém. Nós conseguimos fazer um clone dessa planta e trazer para cá. Então a nossa planta, por incrível que pareça, devido ao clima um pouco mais ameno aqui, ela está conseguindo crescer muito mais rápido do que lá. Lá ela já tem mais de 50 anos e está com 3 metros de altura. A nossa aqui, com um pouco mais de 2 anos, já está com quase essa altura, né? Então provavelmente ela vai se desenvolver. Mas infelizmente, como é uma planta dioica, ela nunca vai produzir sementes. Então até hoje está se procurando descobrir lá no habitat natural, reencontrar essa planta, e nunca mais foi encontrada. É um pinheiro alto, diz que pela descrição haviam muitos exemplares, era quase uma população homogênea, mas nunca mais conseguiram localizar, porque naquela época não havia GPS, e dentro da floresta, você sabe, né? É muito difícil voltar no mesmo lugar, né? De modo que o Retrophyllum piresi é um pinheiro amazônico. E eu estou fazendo esse gancho porque logo que descreveu-se essa planta, descobriu essa planta, se descobriu uma outra na Colômbia que se enquadrava no mesmo gênero, né? E existem muitos exemplares dela lá nesse jardim botânico, lindíssimos, maravilhosos. É um dos pinheiros talvez mais lindos que existe. A nossa não está ainda no formato adulto, mas lá na Colômbia, que é outra espécie, evidentemente, mas o mesmo gênero, né? Ela é maravilhosa. Ainda alguém outro dia falou que ia para a Colômbia e queria ver se encontrava lá o nosso pinheiro amazônico. Eu falei, olha, não tem o pinheiro amazônico, mas existe uma outra espécie muito próxima. No Jardim Botânico de Bogotá. Bom, fora isso, e lógico, existem muitas outras coisas, inclusive uma espécie herbácea, que faz o maior sucesso aqui no Plantarum, que é um Heterocentrum, um antigo esquizocentrum, né? Aqui no Brasil existe o Schizocentrum elegans, que é uma planta da floresta úmida. Essa não, essa é da região de altitude, de lugares mais secos. E floresce maravilhosamente bem aqui durante grande parte do ano, e após o florescimento, as suas folhas e ramos se tornam ferrugíneos, cor ferrugínea, né? Na verdade, essa espécie foi encontrada no Brasil, provavelmente na Chapada Diamantina, mas nunca ninguém pensou em cultivá-la. E aqui ela vai muito bem, é uma das melhores plantas de floríferas para grandes canteiros aqui do Plantarum. Então, se vocês vierem aqui, procurem conhecer. O nome da espécie é Heterocentrum subtriplinervia, né? Que a nossa espécie é Heterocentrum elegans. Então essa aí é uma outra espécie, ok? A elegans aqui nem floresce e nem cresce aqui porque o lugar aqui é muito seco,
ok? Bom, essa é apenas algumas dessas, das espécies que eu lembro assim, mas é um jardim muito bonito. Se alguém for para Bogotá, não deixe de visitá-lo. Com certeza. E uma dica também de turismo aí no arredor, né, no entorno de Bogotá. Bom, as montanhas, né, as colinas, os cerros, que eles chamam cerros, são muito interessantes de se ir até lá em cima, de subir. Geralmente tem um funicular que leva as pessoas lá e tem uma flora assim exuberante lá em cima, diferente daquilo que a gente vê lá embaixo na cidade, muito rico. E também de Bogotá, qualquer pessoa pode pegar um carro particular e ir até a Catedral de Sal de Zipaquirá, que é uma formação geológica impressionante. É uma mina de extração de sal e eles fizeram, né, naquele parte que estava aberta e já explorada da mina, eles fizeram uma catedral. Então a gente vai passando pela Via Crucis, as 14 estações da Via Crucis, até chegar, né, no final da catedral. Belíssimo. Mas eu gostei de dar um detalhe, que isso aí é tudo subterrâneo, era uma antiga mina. Então tem túneis, você entra lá, as rochas de tudo é sal realmente, você pode experimentar, é sal. Exato. Então, o sal aqui vem do mar, lá não, lá vem da mina. Né? Então os túneis levam lá embaixo a grandes áreas, né? Onde se construiu essa catedral, aproveitou-se a própria rocha, né? Das paredes para fazer as esculturas, para fazer o altar, tudo com sal. É quase uma cidade lá de baixo, né? São 180 metros abaixo, né, de profundidade. Então, quem tem um pouco de medo de coisa fechada, essas coisas, realmente não vai conseguir ir. Mas é tudo iluminado, tem bastante gente, é ventilado. Assim, ar forçado, porque debaixo não tem aberturas, né? Mas é maravilhoso, porque você imaginar que a rocha que sustenta toda aquela estrutura é sal. E inclusive eles vendem lá estatuetas de sal, muitas coisas interessantes. É um local assim para ser visitado. E na mesma oportunidade, né, no mesmo tour, inclusive, o guia nos levou também na Laguna de Guatavita, que fica ali também na região, e foi onde surgiu a famosa lenda do El Dorado, né? Exatamente. E tem até uma história que quando os espanhóis invadiram ali aquela região, eles meio que escravizaram, né, a população indígena que lá vivia, e eles descobriram, né, que eles poderiam estar jogando oferendas em ouro ali na Laguna de Guatavita. Os índios, né? Os ancestrais, até para escapar do saqueamento, do saque, né, dos espanhóis. Se falava que eles jogavam as suas joias, enfim, seus tesouros lá dentro, né? É um lago assim... Dentro de uma montanha. Assim. A gente sobe na montanha e lá em cima tem um buraco e a laguna lá dentro. Provavelmente era um antigo vulcão, né? Mas lógico, os que vieram depois, os espanhóis, ficaram ávidos para achar o tal do tal do ouro, né? Do ouro. Então eles chegaram a abrir a montanha. Eles escravizaram a população local, então, e fizeram esses indígenas abrirem uma vala na montanha mesmo, para escoar a água. E aí eles acharam que junto com a água ia sair o ouro, né? Ou no final, a hora que esgotava. Só que eles não imaginavam que era tão funda o lago. E aí abriram muito, saiu muita água, porém continua a água. Continua a água lá em cima. Escondendo o tesouro. Porque depois, recentemente, descobriram que são mais de 22 milhões de metros cúbicos de água que tem lá dentro. Então, por mais que escorresse a água, seria impossível de chegar até o fundo. E também existem pesquisas hoje que, por mais que os pesquisadores tenham ido até aquela lagoa, eles ainda não chegaram no fundo da lagoa. E tem peixes, tem vida debaixo daquela água e ninguém sabe de onde vem. Porque, teoricamente, né, se você comunicação, se não tem comunicação com lugar nenhum, como é que vai ter peixe lá dentro?
e existe, né? Então, e eles não sabem até hoje de onde vem essa vida aquática. E devem ter monstros lá dentro também. Já não sei, fica ao seu critério. Lago Misterioso sempre tem monstro, né? Mas é uma região belíssima, gente. Tem a comida é muito boa e a gente recomenda demais a visita. Quem puder, vá até a Colômbia e faça esse tour aí, tá bom? Beleza, maravilha. Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, curte e se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aí no nosso canal. A gente tem muita novidade para trazer para você.